Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera, como está? Boa tarde, Sardenberg, boa tarde, Leandro, e todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde. Está marcada para a próxima segunda-feira a entrevista de Jair Bolsonaro no Jornal Nacional, marcada para as 8h30 com, como sempre, William Bonner e Renata Vasconcelos. Primeira pergunta, Vera, pelo que você tem ouvido por aí, o presidente vai ou não vai? O presidente vai, já confirmou, ontem mesmo na live ele reconfirmou a presença na bancada do JN na segunda-feira. Ele abre o ciclo de entrevistas do Jornal Nacional, que já é uma tradição de todas as campanhas, e ele vai ser o primeiro dos presidenciáveis a ser entrevistado. A ordem foi definida por sorteio. Ele vai desde a segunda-feira de manhã para o Rio, já vai ficar lá o dia todo, tem outros eventos de campanha lá. E hoje ele definiu o trio de assessores que vai com ele, a Rede Globo, Sardenberg, porque a Globo limitou a 3 as pessoas que cada candidato pode levar aos estúdios para acompanhá-los, né? E ele vai acompanhado do ministro Paulo Guedes, também ministro Fábio Faria, das comunicações, e do Fábio Weingarten, que foi assessor da SECOM, chefe da SECOM, e que agora está atuando na comunicação da campanha do Jair Bolsonaro. Agora, debate? Debate, por enquanto, não está confirmado, Leandro. E a equipe do Bolsonaro foi à última reunião do debate do pool da Bandeirantes com a TV Cultura, a Folha e o UOL. Essa reunião aconteceu ontem e o publicitário Sérgio Lima, que representa a campanha do Bolsonaro, esteve presente. Nessa reunião foram acertadas as regras, os detalhes, e foi dito textualmente pela organização do debate, por esse pool de veículos que realizarão o debate, que candidatos que participaram dessa reunião, a partir deste momento, ficam sujeitos à regra de que haverá, um púlpito vazio, caso eles não compareçam. Então, a partir de agora, que Bolsonaro foi e a sua campanha foi e aceitou as regras, se ele não for ao debate, haverá um púlpito vazio com o nome do presidente da República lá. E os jornalistas obviamente debaterão questões sem a presença, né? Agora, eu perguntei porque é sempre duvidoso, né, o comportamento do presidente, né? É intempestivo. E hoje, por exemplo, ele tinha, é claro que é uma coisa muito diferente, mas ele deu o cano numa entrevista lá numa rádio de Belo Horizonte, né? Foi inclusive, pelo que eu ouvi, uma objeção ali de um entorno dele que acha que essa rádio é muito crítica, que então ele não deveria ir, e aí ele mudou de ideia na última hora. Ele, inclusive, essa intempestividade, essa impulsividade dele, Sardenberg, estão levando a que ele não queira fazer um media training para o Jornal Nacional. Falou que quando você chega e fala que tal um media training, é a mesma coisa que você xingar o Bolsonaro, como fez o blogueiro ontem. Ele sai com os assessores nas costas, com o ministro nas costas, nem o Braga Neto está conseguindo convencê-lo a fazer media training. Ele diz que ele é o seu próprio assessor de imprensa, ele é seu próprio marqueteiro, que não vai fazer media training nenhum. E eles têm muito medo que o que ele pode fazer, por exemplo, se o William e a Renata o questionarem sobre urna eletrônica, porque ele tem sido orientado a não tocar mais nesse assunto. Ele já conseguiu por 2 dias, me disseram que é como aquelas fábricas, estamos há X dias sem acidente. Bolsonaro está há 2 dias sem falar de urnas eletrônicas. Mas e se perguntarem o que ele vai falar? E também tem um grande temor dele ser grosseiro com a Renata, por ser mulher, e como isso é visto pelo telespectador. Então gostariam de fazer ao menos uma reunião com ele para tratar do que pode acontecer em 40 minutos de entrevista em rede nacional, ao vivo, na Rede Globo, mas ele não está aceitando, está bem refratário a essa ideia. 40 minutos ao vivo na Rede Globo às 8h30 da noite
É uma pancada, né? Nossa, Uhum. é o Brasil inteiro, deve dar aí, sei lá, 30 pontos de audiência. Só em São Paulo daria uns 8, 9 milhões de pessoas, só na cidade de São Paulo. Isso vindo de uma semana que foi de notícias negativas para ele, né? Com esse incidente com o blogueiro, com a posse do Alexandre de Moraes, com as duas pesquisas, tanto a do IPEC quanto a do Datafolha, que não foram o que eles esperavam, embora ele cresça um pouco. Então, o ambiente carregado e esse temor do que ele pode fazer, das críticas que ele pode tentar fazer para a emissora, da modo como ele vai tratar a Renata, enfim, casca de banana, Sardenberg. Ah, certo. Bom, a sequência das entrevistas, Leandro? No Jornal Nacional, depois de Jair Bolsonaro na segunda, Ciro Gomes na terça, Lula na quinta e Simone Tebet na sexta. Ou não tem entrevista na quarta, porque tem jogo de futebol, né? Que começa às 8h30, então o Jornal Nacional ele é mais curtinho na quarta-feira. Mas então a ordem é Bolsonaro, Ciro, Lula e Tebet. Bom, assim, olhando o seu sentimento, o que você acha, Vera? Eu acho que o presidente está numa corrida contra o relógio, Sardenberg, e para alguém que, sob pressão, reage mal, ele está demonstrando que está preocupado e que está com medo, e ele transfere isso para o seu comportamento. Então, é isso, Bolsonaro virou uma bomba relógio que ninguém sabe prever como vai se comportar. Ontem, até na live, ele distribuiu patada para assessores que estavam tentando ajudá-lo. Então, esse sentimento muito de preocupação na campanha dele. Até o Arthur Lira ontem publicamente falou que ele não deveria mais falar de urnas, então todo mundo tentando dissuadi-lo de manter essa postura belicista e conspiratória, porque isso não agrega os votos de que ele precisa. Esses votos que gostam desse Bolsonaro explosivo, ele já tem. Ele precisa agregar, para além disso, para assegurar um segundo turno. Então, ele está numa situação que nem o segundo turno está assegurado ainda. Precisa tirar votos daqueles destinatários das medidas, e essa transferência de votos para ele, fruto das medidas, está ocorrendo, mas a conta-gotas, não no ritmo que eles precisavam. Então, essa apreensão de, primeiro, uma premência do tempo e, segundo, essa imprevisibilidade do comportamento do presidente. Tá certo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até a semana. Até a semana, um ótimo fim de semana para todos.